Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou em março de 2021 11 anos e desde então estamos transmitindo aqui entrevistas ao vivo de segunda a sexta-feira, exceto essa que você está acompanhando agora. Por eu estar fora de São Paulo, a gente fez uma gravação antecipadamente para você ter um conteúdo especial no dia de hoje. Lembrando que você pode acessar esse Instagram que está aparecendo aqui na tela, aqui na tela, esse Samuel.Souza de Paula, e lá você tem a programação semanal de todos os temas convidados que estarão presentes aqui na TV Consciência Próspera. E esse programa também faz parte das facetas da manifestação do meu propósito de vida, que é inspirar, despertar e habilitar as pessoas a alcançarem seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual com sabedoria, amor e respeito, por meio de dinâmicas integrativas, educação criativa e comunicação inteligente, co-criarmos um mundo melhor. E nós hoje temos a oportunidade de receber aqui duas pessoas queridas que já estiveram aqui no programa. Depois eu peço que vocês leiam aqui a descrição, vejam também o link aqui das participações que eles tiveram aqui no programa Consciência Próspera, que são Amar Boatash e Gabriel Ossian. Bem-vindos! Tudo bom, Samuel? Um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Muito bem-vindo, Amar. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Mar. É um prazer estar com vocês hoje para o nosso bate-papo. Olha aí que legal. Para quem está acompanhando à tarde, é boa tarde. Para quem acompanha de manhã, é bom dia. À noite é boa noite. Para nós que estamos gravando é na tarde. Já descobri que estamos gravando na tarde. Num horário propício para trazer bons conhecimentos e bons auspícios a todas as pessoas. Todos os horários são bons quando a gente está em sintonia com o nosso bem, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês, vai que as pessoas não assistiram lá a entrevista que a gente fez com vocês, é a pergunta de praxe. Depois que eu tirei essa formalidade de apresentar os convidados e falar dos currículos, eu sempre faço perguntas mais ligadas à jornada pessoal do convidado. Então, para cada um de vocês, então, o que te inspirou a seguir um caminho xamânico, um caminho pagão, um caminho de conexão espiritualista? Bom, então posso começar. Desde muito pequena, desde criança, eu senti esse chamado da natureza e eu acreditava que tinha alguma coisa muito errada com o mundo e com as pessoas, porque as pessoas não conseguiam sentir e perceber a natureza como uma coisa maravilhosa, incrível, linda, magnânima. Eu fui criada testemunha de Jeová e logo novinha, com 10 anos de idade, eu já vi que não era aquilo que eu queria para mim. Então, eu fazia birra, eu brigava para não ir para o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová e não tinha quem conseguisse me fazer ir, né? E foi assim que eu comecei a perceber que podiam existir possibilidades diferentes. Com 13 anos, eu fui apresentada ao Wicca, né, através dos livros do Scott Cunningham, né, através de uma amiga que também era curiosa e novinha, assim que nem eu. Comecei a estudar por esse caminho da bruxaria, mas eu sentia que não era exatamente isso ainda. Então, eu adaptava as práticas que eu ia aprendendo nesses livros, né, para o que eu acreditava. Eu sempre tive muito forte dentro do meu coração essa verdade da natureza, de aprender com a natureza, de observar e de sentir e de levar isso como algo muito sincero e sagrado. Quando eu tinha uns 17 anos, eu descobri os celtas, né? Uma parte da bruxaria bebe dessa fonte e os celtas foram me encantando cada vez mais. E aí meu pai, muito esperto, foi lá ver o que é que eu estava estudando. E aí ele estudou alguns textos, ele falava inglês fluente, né? E acabou me dando o nome que eu uso hoje, Mabuada Ingenekni, que são epítetos da deusa Brigitte, que significa má vitoriosa, filha da sabedoria. E de lá para cá, eu vim me aprofundando e estudando mais e mais desse caminho dos celtas até o druidismo em 2014. E aí, quando eu cheguei no druidismo, eu descobri que tudo que eu fazia, tudo que eu acreditava, tinha um nome. A única pessoa que sabia era eu. Era druidismo. Aí eu conheci a Rowena, né, que é minha iniciadora, minha mentora,
né? E desde de lá para cá estudei com muitas pessoas, com a Ordem Druídica Ramo de Carvalho, com Belovesos e Sarnos. Futuco ali, aperta um pouquinho o juízo do Marcelo Currulen, para ele me ensinar um pouquinho também. E tenho esse acompanhamento praticamente diário com a Rowena. E fui me desenvolvendo dentro do druidismo até chegar hoje, nesse lugar que eu ocupo, ensinando sobre essa espiritualidade, que também é uma filosofia de vida que me encanta e me apaixona. Essa é um pouquinho da minha história. Eu comecei nessa jornada de revelação. Eu considero que a espiritualidade na vida de qualquer pessoa, ela é um chamado que vem de dentro, né? E eu também tive os meus questionamentos desde muito cedo, tive uma bênção de ter uma família que já considerava a espiritualidade como algo importante, então cresci dentro de uma miscelânea, né, de pais Rosa-Cruzes, avós que seguiam a doutrina do Sai Baba, e também dentro de práticas espirituais como um todo, né? E eu fui, mesmo dentro dessas influências familiares, eu fui entendendo qual que era a minha verdadeira natureza, né? E eu sempre tive um chamado muito forte de entender o sagrado como algo que a gente consegue experienciar muito mais estando na presença da natureza, das paisagens antigas, e também esse chamado para algo mais profundo e algo mais antigo do que todas as matrizes de espiritualidade que até então eu tinha entrado em contato, né? Mesmo tendo entrado em contato com ordens místicas, filosóficas, né, desde muito cedo, mas eu tinha um entendimento que eu chamo de um chamado da floresta, né, um chamado da natureza, um chamado da terra, e que sempre foi muito forte. E com 17 anos eu comecei a pesquisar também em internet, em pessoas, e eu encontrei uma sacerdotisa, né, do divino feminino, e que em conversas, em instruções, ela meio que sacou qual que era a minha pegada, né, qual que era a minha presença, a minha natureza, e me apresentou o meu primeiro mestre de druidismo e de xamanismo, que é o Marcelo Currulen, e desde então ele foi me tutorando, né, ele me apresentou, na verdade, ele foi me revelando que grande parte da minha busca, das coisas que eu sentia saudade, né? Então eu sentia saudade de cerimônias, mesmo não tendo vivenciado ainda o que era uma grande cerimônia. Eu tinha saudades de rituais, e eu também comecei a ter uma série de sonhos desde muito cedo. E esses sonhos sempre me apontando para esse caminho da natureza, do sagrado, da espiritualidade da terra, que é como eu gosto de chamar todas essas vertentes mais xamânicas e que se orientam tendo a terra como sagrado, a ecologia profunda como algo, né, central. E a partir desse olhar, então, eu comecei a me aprofundar um pouquinho nesse estudo, e com a tutela, né, a mentoria do Marcelo, isso foi ficando mais fácil também, né? Em paralelo, eu fui desenvolvendo a minha própria ciência, né, dentro dos meus estudos. Eu sou engenheiro florestal de formação, então eu tive acesso a muitos conhecimentos, né, de povos tradicionais, etnobotânica e por aí afora. E a partir das minhas próprias pesquisas, eu também fui entrando em contato com várias matrizes de espiritualidade da Terra, né? Exemplo, o xamanismo dos povos nativos do Brasil, do Nordeste, da Amazônia. Cheguei a fazer algumas viagens, e nessas viagens eu fui compreendendo que esse era o meu caminho. Então, e hoje, né, a cada ano que passa, eu vou compreendendo que o druidismo e a espiritualidade celta, na verdade, eles fazem parte de uma expressão natural do meu ser, né? Quando eu estou em equilíbrio, quando eu estou mais próximo da minha essência, essa essência ela se expressa de forma xamânica e com uma forte influência dessa espiritualidade desses povos antigos que a gente, né, de uma forma genérica, chama de celtas, né? Mas também fui buscar e fui beber de outras fontes, de outras matrizes, e venho até hoje fazendo esse estudo, fazendo essa pesquisa, essa busca diária de autoconhecimento e de muita prática. Muito bem, lá no final a gente vai falar também dessa parceria de vocês dois, mas conta a história de como é que vocês se conheceram.
Eu organizo um evento chamado Drumming, né? Drumming Brasil, e já tivemos várias edições. E esse evento Drumming, ele surgiu de uma época justamente em que eu estava recém-formado da universidade e sentindo falta, né? Morando numa cidade chamada Apiaí, que é uma cidadezinha pequena, né? No interior do estado de São Paulo. Foi meu primeiro emprego, então eu me mudei para essa cidade e fiquei muito isolado das pessoas, isolado do mundo, isolado dos amigos, da família e isolado das minhas práticas, né, principalmente grupais, né, de tribo, assim. Então, nesse sentimento de resgatar as coisas que eu estava sentindo falta, que era tambor, natureza, amigos, eu falei, bom, por que não criar um evento onde a gente reúne tudo isso? E aí esse evento foi tomando corpo. Em um desses eventos, a Má foi convidada também para fazer parte, né? E foi aí que ela já estava também trilhando esse caminho do druidismo, e através de um amigo nosso em comum, que faz parte também desse movimento, né, desse evento, chamado Kleber, né, esse nosso amigo, ele convidou a Má, e a Má foi, assim, de pronto, né? E foi uma paixão à primeira vista, assim, né, Má? Acho que a gente se reconheceu ali naquele encontro que foi em Piracicaba, se eu não me engano, em 2014, 2013, alguma coisa assim, né? E desde lá a gente vem estreitando a amizade. Acho que é isso, né, Mar? A gente sempre brinca que a gente não sabe exatamente quando foi que a gente se conheceu, porque parecia que eu sempre estava em todos os dramas, que eu sempre tive ali, e a gente nunca conseguia lembrar qual foi a data exata, né? Eu concordo com o Gá, a gente se reconheceu, foi um reconhecimento de alma, tanto que eu costumo chamar ele de meu irmão de alma, né? Porque a gente se viu e a gente entendeu que a gente sempre esteve junto, a gente sempre se entendeu e é isso, não tem um começo nem um fim, né, amigo? Acho que são muitas vidas que a gente já trilhou Provavelmente. juntos. Muito bem. Vou fazer a pergunta então relacionada ao nosso tema de hoje, que é xamanismo celta. O que é o xamanismo celta? Traz um pouquinho dessa explicação, com essa jornada que vocês já trilham, com o trabalho que vocês já vêm desenvolvendo já há alguns anos juntos. Então, isso é legal para as pessoas trazerem para a consciência o que é o xamanismo celta. Acho que eu posso começar, daí a Mar complementa. Então, o xamanismo celta é um dos nomes que reúne as práticas espirituais dos povos celtas, né? Então, quando a gente fala de xamanismo, a gente entende que a gente está se referindo a esse nome guarda-chuva que compreende os rituais, as práticas, a filosofia de vida, os ensinamentos também religiosos de um povo, né? De um povo antigo, de um povo originário. E dentro, então, dessas diferentes expressões do xamanismo, uma delas é também a expressão dessas práticas espirituais desses povos, que no caso são os celtas, né? Que são justamente, eu vou usar uma palavra genérica, mais a título de comparação, que é como se fossem os índios da Europa, né? Quando eu uso esse nome, com muito respeito tanto aos índios quanto aos celtas, mas nesse entendimento que a gente está falando de povos pré-cristãos que já viviam nas ilhas do norte da Europa, mas também no continente, né? Então os celtas, eles foram esse povo, são esse povo até hoje, né? Porque existem todos os descendentes, os povos descendentes, então são várias tribos que viviam, né, nessas ilhas do norte da Europa, numa faixa também continental, e eram povos seminômades, alguns mais sedentários, outros mais tribais, seminômades, né, iam migrando, e esses povos, né, eles também ganharam esse nome, né, os celtas, como esse nome guarda-chuva para se referir a esses povos tribais que viviam na Europa, né, há milhares de anos atrás, mas que também vai ter uma série de sucessivas migrações. Então a gente fala muito dos ciclos, né, desses povos. Então o xamanismo celta é um dos nomes que a gente utiliza para se referir a esses estudos, a essas práticas, principalmente dos sacerdotes daquele povo, né?
Um outro nome que também é muito próximo é o druidismo, como esse estudo, né, desse sacerdócio mais profundo filosófico. Contudo, tem um recorte, né? Quando a gente está trazendo o xamanismo celta, a gente está fazendo questão de honrar as práticas de conexão com a natureza, as práticas xamânicas mesmo que esses povos tinham. Né? Por que dizer isso? Porque dentro dessa matriz de espiritualidade celta, a gente vai ter uma via mais religiosa, uma via mais filosófica, uma via mais artística, né? Expressões artísticas na música, na poesia, etc. Então, quando a gente destaca a palavra xamanismo celta, a gente quer dizer que a gente está querendo experimentar, estudar, praticar essas práticas mais espirituais mesmo, essas práticas de transcendência, práticas de cura, práticas de comunhão profunda com a natureza, e por isso que a gente traz esse recorte através desse nome, xamanismo celta. É interessante falar sobre isso, Gá, porque tem vários termos que são englobados dentro dessa espiritualidade celta. Então, a gente vai ter o xamanismo celta, a gente vai ter o druidismo. E o druidismo ele é um recorte muito específico, porque ele é um termo que foi cunhado no século XVIII, inspirado no nome druida, que é um dos nomes dos sacerdotes ancestrais desses povos celtas de 2000 anos atrás. Então, o druidismo ele vai ter um recorte, um formato, né, as práticas específicas associadas ao tempo em que ele foi criado, o século XVIII. E o xamanismo celta, ele vai tentar, né, ele vai buscar essa inspiração direto na natureza, não necessariamente passando pelas mesmas práticas do druidismo. Então, são realmente vertentes diferentes para falar de uma mesma espiritualidade. São caminhos diferentes para falar de uma mesma espiritualidade, né, de um mesmo contato com a cultura e com essa visão de mundo dos celtas. Então, eu concordo com o Gá, perfeito, que é isso, a gente está buscando, eu chamo até de visceral, um contato visceral com a natureza, um contato de transe, de comunhão, né? Enquanto o druidismo ele vai ter uma outra base que vem do século XVIII, 300 anos atrás. Se inspira também naqueles druidas do passado, mas tem um outro contexto filosófico, um outro contexto histórico. Então, são realmente vertentes diferentes da espiritualidade celta. Quando você fala em druidismo, com o termo cunhado ali no século XVIII, ele foi cunhado por um grupo de praticantes de conexões religiosas, de um grupo de estudiosos, antropólogos da academia? De onde que provém essa? Olha, no século XVIII, a gente vai ter aquele período histórico, né, dos antiquários, do início das ciências, né, do início da história, da arqueologia, e ali, principalmente nas Ilhas Britânicas, no país de Gales, na Inglaterra, isso era muito... Estava em fervilhão, né, estava em plena ebulição. Né, os homens das classes mais abastadas que podiam, né, colocar o seu tempo à disposição desses estudos, começaram a ficar interessados nos monumentos de pedra que existem na região das Ilhas Britânicas, Stonehenge e em diversos outros. Eles começavam a querer se perguntar, né, quem construiu isso? Era usado para quê? Então, no início dessas ciências, na história, arqueologia, naquela região, eles começaram a buscar respostas para esses monumentos que eles encontravam na paisagem, né? Esses monumentos erguidos, esses monumentos de pedra. E aí eles foram encontrar os registros históricos dos gregos e dos romanos que falavam de povos celtas e que dentro desses povos celtas tinham diversos sacerdotes, inclusive os druidas. Então, no século XVIII, houve esse interesse em resgatar essa história local, né? Qual é a história dessa terra onde a gente está, do país de Gales? Qual é a história da Inglaterra? Qual é a história da Escócia? Quem são os povos que viveram aqui? Então, estava muito em ebulição essas pesquisas, né? Uma vontade muito grande de encontrar respostas para essas perguntas. E daí também, né, de encontrar uma espiritualidade. Eles começaram a perceber que boa parte das respostas envolviam religiosidade, sacerdotes, espiritualidades, e começaram a tentar reviver essas práticas. Só que no mesmo período, a gente tem a formação das casas maçônicas. Então, de certa forma, esses homens, eles
perambulavam, né? Eles frequentavam ambos os ambientes e acabaram um influenciando um pouco o outro. Então, os formatos das ordens druídicas do século XVIII vão beber bastante no formato da maçonaria, né? No formato de rito, no formato de hierarquia dentro dos ritos, porque era o que eles tinham de referência. Então, o druidismo do século XVIII, que muitas pessoas chamam de mesodruidismo, a gente vai ter os druidas ancestrais lá atrás, há mais de 2.000 anos, né, que são os druidas da Idade do Bronze. A gente vai ter esses mesodruidas, que seriam do século XVIII, e nós hoje somos os druidas modernos. Então, esses mesodruidas, eles estavam começando a resgatar essa religiosidade que foi perdida, né? Porque os povos celtas, em diversas regiões, eles foram dizimados ou pelo Império Romano, ou a sua cultura foi extinguida pelo avanço do cristianismo. Então, do século X, XX em diante, até 300 anos atrás, até o século XVIII, não existe uma linha de continuidade documentada, né, sobre os druidas. Existem muitos grupos que alegam, né, que esses druidas e bardos se escondiam nos povoados, não usavam mais os nomes, né, se submeteram a se tornar monges para poder preservar esse conhecimento druídico dentro dos mosteiros cristãos, nos documentos históricos, né? Mas a gente não tem uma comprovação de uma linhagem que venha lá de 2.000 anos atrás até hoje. O que a gente tem é um renascimento do interesse sobre esses povos antigos, que é chamado de celtomania, é um movimento do século XVIII chamado celtomania, né? Um interesse nessa cultura local, na Inglaterra, no país de Gales, na Irlanda, na Escócia, nas Ilhas Britânicas, né, de uma forma geral, para resgatar essa cultura local, né? E aí, essa cultura local, esse resgate da cultura local acabou desembocando nesse termo, druidismo. O que é que os druidas faziam? Druidismo. Então, não tem uma única pessoa que tenha cunhado o termo, né? Ele acabou se tornando um termo guarda-chuva, que a gente chama, né, um conceito amplo, que engloba vários conceitos que nem sempre se casam perfeitamente, para falar disso, desse resgate dessa cultura, desse resgate dessas práticas antigas. Mas tudo isso começou no século XVIII. Beleza, não sei se o Gabriel está querendo complementar alguma coisa relacionada a esse aspecto. Eu acho que é bem isso que a Má falou. Eu só acrescentaria, né, que essa busca, essas pessoas, né, desses países, dessa celtomania, elas estavam em busca da sua identidade cultural e espiritual também, né, principalmente no momento em que começava já também eles terem contato com outras matrizes de espiritualidade, então chegando Índia, chegando outras matrizes, e esse questionamento levou a essa descoberta, né? Mas espera aí, será que não existe nem que as culturas que aqui viviam nesses países não conseguiram produzir nenhum tipo de espiritualidade, nenhuma proposta de ser e estar no mundo, e aí que essa necessidade de busca de identidade vai levando, né, a todo esse movimento e vai ter um grande destaque, principalmente na literatura. Grande parte desses primeiros druidistas, né, é um dos termos que é utilizado também, né, dessas pessoas, eles eram pessoas de destaque na literatura, porque era quem tinha mais acesso aos documentos, às histórias, aos livros, aos mitos antigos, né? E tanto que esse movimento ele foi muito forte, grandes nomes da literatura inglesa começaram a sofrer uma forte influência também desse movimento, até chegar nos dias atuais, né? Então a gente ainda vê na literatura e hoje também no cinema grandes nomes, expoentes da literatura que também fizeram parte desse movimento, né? O Tolkien, por exemplo, né, foi uma pessoa que um pouco depois do século XVIII, mas também acabou recebendo essa influência, poetas como o Yeats e assim por diante, né? O próprio Oscar Wilde também, a gente vê uma continuidade desse movimento que também era muito literário, né? Então, grande parte deles eram escritores.
e principalmente um deles, né, que se destacou bastante, que é o próprio Iolo Morgano, que era um desses grandes estudiosos da literatura e que foi uma das principais pessoas que lideraram esse movimento no século XVIII. Esse movimento da celtomania. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quem são os celtas? Acho que o Gá começou, né, falando bem. Os celtas são os povos nativos de algumas regiões da Europa, como, por exemplo, da França, né, Portugal, alguns lugares de Portugal e Espanha, né, alguns lugares, Inglaterra, Irlanda. Então, a gente vai ter na história do mundo uma migração, né, de povos. Quando a Europa começou a ser colonizada, começou vírgula, né? Ela foi chegando em levas, né? Existe a teoria mais corrente, que é a teoria dos indo-europeus, que essas tribos nômades, elas teriam vindo da África para a Ásia e da Ásia para a Europa, e elas foram vindo em levas. E aí, quando elas chegaram na Europa, elas foram se assentando em diversos lugares, né? Principalmente no sul da Alemanha, na região do Rio Danúbio, a princípio, na Bélgica, depois foi descendo para a França, dali foi se expandindo Portugal, Espanha e Ilhas Britânicas. Então, os celtas seriam vários povos e várias tribos que foram ocupando a Europa Central e as Ilhas Britânicas, até a Península Ibérica, no decorrer do tempo da Idade do Bronze, até um pouquinho mais. Então, de uma forma geral, é isso. São várias tribos que estavam assentadas ali e que foram dizimadas pelo Império Romano, né? Quando os romanos foram se desenvolvendo e se tornaram um grande império, o foco deles era conquistar cada vez mais territórios. Para conquistar os territórios, eles tinham que desalojar os povos que estavam ali. E os povos que estavam ali eram justamente quem a gente chama hoje de celtas, né? Então, celta é um termo controverso para vários povos que habitavam a Europa. Acho que o Gá pode completar um pouquinho, Perfeito. né? É isso, né? Eram tribos e que não se organizavam dentro de um mesmo contexto monárquico e político, né? Mas o que eles tinham em comum? Eles tinham a identidade cultural e espiritual. A única coisa que unificavam essas diferentes tribos era a própria expressão da espiritualidade, mas eles não tinham um governo único. Então, eram tribos mesmo, com seus chefes e com as suas próprias leis. Por isso que, quando chega o Império Romano, muito mais organizado, muito mais numeroso, essas tribos realmente foram massacradas, porque elas não tinham uma unidade política, uma unidade capaz, né? A gente teve algumas lideranças, reis e rainhas que conseguiram, por alguns momentos específicos, unir, né, várias tribos celtas, né, que é esse nome geral, essas tribos bárbaras, né, algumas das referências desses romanos falando sobre esses povos também se referiam a eles como os bárbaros, mas quem são esses povos, né? A gente tem que decifrar pelo nome daquelas etnias, daqueles povos. Exemplo, silures, trinovantes, Keltoi, que é de onde vem esse nome celta mesmo, né? Vem mais dos Keltoi, mas brigantes, trinovantes, então eram vários tribos, né, que viviam nesses países, como a Má falou, Escócia, Irlanda, norte da França, Bélgica, também Portugal, né? Se a gente vê a própria origem do nome Portugal, é Porto da Gália, e a Gália sendo também um desses países de forte influência desses povos, né? Então, na verdade, é isso. E aí, como eles não tinham essa identidade política, eles não tinham um imperador celta, uma imperatriz celta, eles tinham reis e rainhas, chefes de tribos que tinham as suas próprias leis, mas eles eram unificados pela sabedoria dos druidas. Os druidas eram os únicos que conseguiam transitar entre essas diferentes tribos, carregando essa chama, carregando esse espírito, né? O espírito desse povo. Mas isso não foi suficiente para derrotar, digamos assim, ou para resistir a esse império, né, romano, que estava em busca de novas terras, de expansão, de comércio, né, tudo que uma ótica imperialista busca, né, mais dominação, né, então, motivados por ouro, por ganância, etc., eles foram
expandindo mesmo e dominando essas tribos. Mas não foi fácil, não. Eles encontraram muita resistência, principalmente porque esses celtas eram guerreiros, né? E tinham dentre assim, as pessoas, né, que guerreavam, homens, mulheres também guerreavam nessas batalhas. Muitos dessas tribos eram bem selvagens, a ótica totalmente civilizatória, quase como se fosse muito organizada, formal, e os celtas eram mais primitivos dentro desse contexto, mais ligados à natureza, mais ligados à terra. Existem vários relatos de que eles iam para batalhas apenas pintados, muitos deles pintados com pinturas sagradas, né? Mas com pouca armadura, porque eles tinham também todo o entendimento sobre a vida, sobre a morte, sobre o que era uma guerra, né? Então eles tinham esses princípios norteadores muito fáceis, né? Muito fortes, e justamente isso acabou criando uma certa dificuldade para o Império Romano, né? Mas, de uma certa forma, eles não foram 100% aniquilados, porque grande parte desses saberes, eles acabaram sendo incorporados em alguns ritos, em algumas práticas, como a Má falou, né? Dentro do movimento religioso cristão também, teve uma forte influência, teve um momento histórico em que a gente tem uma forte presença também de um cristianismo celta, que era essa fase de transição, porque esse cristianismo ele também vem com o Império Romano, né? Então ele também vai passar por vários ciclos, né? Então, na verdade, a gente começa a cavar, quando a gente começa a cavar essas culturas, esses povos, esses tempos históricos, a gente começa a achar vários vestígios e elementos que hoje são trazidos a partir da arqueologia, da literatura, da história, e assim por diante. A Mala citou lá no início, um pouco antes dessa última pergunta que foi feita, que a gente fez aqui, sobre os bardos e os druidas, que o Gabriel também acabou de citar aqui. Fala um pouquinho também sobre esses 3 ofícios e aprofunde um pouquinho sobre qual é a função, né? O Gabriel acabou de falar sobre a função dos druidas e tentar transitar entre essas etnias que presente ali naquela região europeia, mas fala um pouquinho mais sobre esses ofícios e essas funções que esses seres humanos assumiam aí naquela época. Pode começar. Eu ia passar para o Gá, mas eu posso falar. Vai, Gá. Para o ímpar. Bom, Começa o bardo. tá jóia. E agora? Pode começar, bardo. Eu vou começar, então. Esses nomes são classificações ligadas às funções, né? Porque mesmo dentro daquelas sociedades celtas, você não tinha os mesmos tipos de sacerdócio, as mesmas funções, né? Então você tinha especializações. E dentre esses povos, né, essa especialização, de um modo geral, ela dava através de 3 classes, 3 tipos de sacerdócio, 3 tipos de servir, né? Que começava pelo ensino dos bardos. Que seriam esses bardos? Justamente aquelas pessoas que eram treinadas para a preservação da cultura e da língua, para a preservação dos costumes, para a preservação de toda a identidade moral, né? Então, o que é certo, o que é errado, como o universo funciona, eram também os grandes contadores de histórias, eles que davam sentido às coisas, né? Então, isso se expressava praticamente, né? Na contação de histórias, na contação dos mitos. Então, eram pessoas que eram treinadas a decorar os mitos de origem, a decorar dinastias de reis e rainhas para poder saber contar a história do seu povo. Olha, você é filho de tal pessoa, que é neto de tal pessoa, que é descendente, até chegar até uma divindade de origem, por exemplo. Então, eles eram treinados, eles eram historiadores também, né? E é importante dizer que nessa época, né, a gente não tinha as especialidades da ciência como elas são divididas hoje. Então, hoje a gente tem praticamente uma profissão, um ofício para cada especialidade da vida. Então, a gente tem o advogado, o médico, o professor, o músico, o poeta, o escritor, o administrador. Mas essas funções, elas não eram exatamente como elas são hoje,
né? Muitas delas elas se somavam, né? Então, muitos desses sacerdotes, eles acabavam acumulando várias funções. E o bardo era essa espécie de sacerdócio que acumulava essas funções de historiador, contador de histórias, mas também trabalhavam dentro de um princípio de inspiração, de poesia, de música, como expressão da alma, como expressão justamente desse espírito desse povo. Né? Tanto que quando se fala em celtas, uma das coisas que já nos salta aos olhos, além da mitologia, é também a música, a poesia, né? Toda essa parte lúdica. E quem carregava essa bandeira, por assim dizer, eram os bardos. Né? E também os Fílid, que é um outro nome que esses mesmos bardos vão ganhar quando a gente está falando dos povos mais insulares, ou seja, das ilhas, né? Principalmente da Irlanda. Então, esse nome, né, ele vai falar sobre isso. A gente vai ter também os ovates, que seria uma segunda classificação. Só antes de eu passar para o ovate, queria saber se a Má quer complementar alguma coisa sobre os bardos. Não, eu acho que você resumiu bem. Né? Os bardos vão ser esses responsáveis por manter a tradição viva, né? Tanto na música, mas através da arte, em todas as suas formas. Né? E a música, principalmente, porque ela tem essa capacidade de nos transportar para outros lugares, para outros tempos, para emoções. Né? Então, os bardos eles vão utilizar essas nossas memórias coletivas, né? Vão nos lembrar do que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito, como a gente quer viver, né? Então, quando um bardo chegava numa aldeia e ele se sentava ali com a tribo na beira da fogueira e começava a tocar suas canções que ele aprendeu com seus mestres, que ele foi resgatando de muito tempo passado, canções que falavam de todos os reis que já tinham reinado por ali naquela região, canções que falavam dos deuses, canções que falavam de toda a história daqueles povos. Ele estava ensinando para aquelas pessoas o que era importante de verdade. Né? O que é tão importante que não pode ser esquecido, que não pode morrer. E qual é a melhor forma de tornar isso imortal? Através da música, através da arte. Então, os bardos eles vão ter essa missão linda de imortalizar o que é importante, né? As virtudes, como a gente deve se portar em sociedade, qual o comportamento que a gente deve ter. E aí os bardos eles também vão fazer o outro lado. Né? Se os reis não estavam sendo generosos, justos e verdadeiros, eles tinham medo de cair na língua dos bardos, porque os bardos também escreviam sátiras. Né? E com as sátiras, eles esculhambavam o governo corrupto, eles esculhambavam um rei que não era justo, que estava deixando o seu povo em sofrimento. Né? Então, o papel dos bardos também é um papel de... não de controle social, mas de equilíbrio social, de lembrar a todos por que estamos juntos. Né? Estamos juntos para viver em harmonia, para viver em equilíbrio. Então, o bardo lembrava todo mundo sobre isso. Então, quando estava tudo bem, ele cantava músicas felizes, que faziam todo mundo se lembrar das coisas boas e ficar mais confortável uns com os outros. Mas, se as coisas também não iam bem, eles botavam o dedo na ferida e falavam, olha, eu preciso fazer uma crítica a isso que está acontecendo aqui. Isso daqui não é o que a gente foi ensinado a viver, isso daqui não é o que foi passado de geração em geração, não é um bom comportamento de um líder, não é um bom comportamento de um povo. Né? Então, ele tinha esse lugar de lembrar as pessoas de quem elas eram e qual era o papel delas naquela comunidade, no mundo. Né? Eu vejo os bardos bem nessa ótica também. E aí, depois dos bardos, a gente tinha os ovates, ou vates, que seria uma segunda classe de sacerdócio muito mais ligado às práticas de cura, às práticas divinatórias, então oraculistas, pessoas dotadas nessas artes mais do oculto, né, da feitiçaria, da magia, da herbologia, dos ungüentos. Então, toda essa parte mais mística relacionada à transformação, à cura, aos mistérios, né? Também
a toda essa arte mais xamânica por excelência, do sentido de voo da alma, de compreender o espírito das coisas e fazer os rituais necessários para que esses espíritos pudessem estar em ordem. Então, eles eram também videntes, né? Videntes, oraculistas, curandeiros, curandeiras, parteiros, quer dizer, no caso, parteiras, né? Então, eles estavam realmente ligados aos mistérios de transformação. Eles eram pessoas capazes de ver energia, transformar energia, curar pessoas, e também muito dedicados a essa arte da visão, dos oráculos, né, de interpretar. Então, a gente tem que lembrar que era um período histórico que não tinha internet, que não tinha uma comunicação como a gente tem hoje. Então, os meios de comunicação, as tecnologias disponíveis, elas eram muito mais baseadas nas faculdades psíquicas, né? Então, esses ovates, esses curandeiros, esses videntes, eles eram essas pessoas capazes de ler os sinais da vida e de fazer aquilo que era necessário, e orientar também o seu povo a respeito desses sinais. Por isso que eles trabalhavam também em conjunto, né? Algumas dessas pessoas que passavam por esses treinamentos, eles acumulavam esse caminho, passavam pelo bardo, iam passar pelos treinamentos de Ovate. Outras pessoas não, simplesmente já começavam já a partir desse lugar, né? Porque não necessariamente a pessoa era dotada de dons e habilidades de ambos esses ofícios, né? Então, o que se tinha, na verdade, eram mestres dessas diferentes artes. E eles eram também recolhidos, era mais ou menos assim, a pessoa tinha já alguma predisposição, algum talento, esse talento ele era observado e tinha uma comunidade capaz de atender a esse chamado, né? Então a pessoa tinha ali um talento mais para cura, para as artes espirituais, para fazer essa ponte, né? Mais espiritual, ela era recolhida e era treinada como Vati. Se ela tinha um talento mais para as artes, ela ia ser mais treinada como bardo e assim por diante. Então, os Vates eles vão acabar sendo esses homens e mulheres ligados realmente à arte da visão e à arte da cura e à arte da transformação da natureza. Cientistas também, né? Perfeito, Gá. Eu vejo os Vates como artistas da transformação mesmo, né? Que os bardos eles vão apontar, olha, isso aqui está em desequilíbrio, isso aqui não é o correto. E eu vejo os Vates como aqueles que vão meter a mão na massa para trazer de volta para o equilíbrio. Né? A gente fala muito hoje nas ciências holísticas, né? Mas também nas práticas ancestrais é muito falado isso, de que a doença, na realidade, é um desequilíbrio manifesto. Então, o Vate vai ser aquele que tem o domínio das técnicas para trazer de volta ao equilíbrio, para transformar aquela situação de desequilibrada para equilibrada. Então, se é uma doença física, ele vai ser um médico, ele vai ser um curandeiro, ele vai ter o domínio das ervas, ele vai ter o domínio das poções, ele vai ter o domínio das energias. Né? Se é um desequilíbrio da alma, um desequilíbrio emocional, mental, ele vai fazer jornadas psíquicas, né? Jornadas xamânicas, resgate de alma, voo da alma, um monte de práticas e técnicas para trazer de volta esse equilíbrio que um dia foi perdido. O bruxão, né? A bruxona é um Vate, esse curandeiro, né? Eu vejo muito dessa forma também. E aí, lembrando que existem vários nomes, né? Esses são os que são mais difundidos, porque são os que têm registros históricos entre os romanos, né? Bardo, Vate e Druida. Mas na Irlanda a gente vai ter vários outros nomes. E aí, para os Vates, a gente também tem Faith, ou Banfaith, né? Banliag, que são as curandeiras, e elas tinham direitos diferentes do resto da população. Então, a gente vai ter nas leis medievais, das Brehon Laws, na Irlanda, que as Banliag, elas têm direitos diferentes das outras mulheres. Elas são completamente independentes, financeiramente, inclusive. Então, são cargos que são muito bem reconhecidos dentro das tribos, e têm uma importância muito grande e são muito reconhecidos, inclusive protegidos pelas leis vigentes na época. E aí chegamos, por fim, nesse nome, né, que é o nome mais conhecido, mais difundido, que seriam os druidas. E aí os druidas, para se tornarem druidas, eles tinham que ter passado por esse longo caminho
Então, os druidas eram únicos desses cargos, vamos chamar assim, que eles tinham que ter passado pelos anteriores, né? Então, um bardo não necessariamente precisava ser vate ou druida, um vate não necessariamente precisava ser bardo nem druida, mas um druida ele tinha que ter conhecimento de ambos esses ofícios. Por isso que era... para se chegar nesse cargo, tinha que passar até quase 20 anos, de acordo com os registros históricos, né? O currículo para se chegar a ser um druida era, de fato, muito extenso, justamente porque ele tinha que passar por todo esse ofício das artes, das histórias, dos contos, das músicas, das artes de cura, dos vates, né? Desse entendimento da energia, das práticas de cura, para se chegar a ser um druida. Só que ele vai ter uma função também diferente das anteriores. Ele vai passar a acumular um aspecto mais político, também filosófico, e também como eram grandes sábios e sábias, né? Que passavam a ser também conselheiros dos reis e das rainhas. Tamanha era a sabedoria dessas pessoas que eles sentavam-se à direita, né, dos reis como grandes conselheiros. Então, todo rei tinha ali os seus druidas juntos para aconselhar, para instruir, para auxiliar no governo, né? Então, os druidas eles acabavam também carregando um cargo bem político, justamente porque eles tinham entendimento do sagrado, mas eles também tinham entendimento daquilo que precisava ser feito para que aquele reinado pudesse prosperar, né? Então, os druidas eles tinham um altíssimo cargo de importância dentro das tribos. Muitos deles sentavam-se, às vezes tinham até mais importância do que o próprio rei ou rainha. Alguns reis e rainhas das tribos celtas eram também druidas, né? Eles também eram reis druidas, digamos assim, mas a maior parte deles não, eles eram mais, dos druidas, eles eram exclusivamente ligados a esse sacerdócio político e espiritual, né? Quando o vate está ali num sacerdócio mais espiritual, o bardo político e espiritual também, mas dentro de um sentido diferente, e aí o druida vai acabar acumulando essa função. Uma outra coisa que é bem interessante é que eles também conseguiam apartar brigas, apartar guerras, né? Então você tem vários registros que contam que entre tribos celtas, né, os únicos que conseguiam parar uma discussão, parar uma guerra, né, e com isso perda de vidas, eram os druidas. Então os druidas, mesmo que fosse o druida de uma outra tribo, né, a tribo inimiga, digamos assim, ele tinha esse respeito, ele tinha essa autoridade de perambular entre todas as tribos como um ser realmente com leis diferenciadas, né? Então, tamanho era o respeito desses homens e mulheres que chegavam nesse grau. Eu gosto muito de falar sobre os druidas como mensageiros da paz, em todos os aspectos, né? O Estrabão, ele vai falar que os bardos eram cantores e poetas, que os vates eram videntes e filósofos naturais, e que os druidas eram filósofos naturais e também estudavam a filosofia ética. Então, concordando com o Gá, os druidas precisavam ter o conhecimento dos outros dois ofícios, além de um conhecimento de filosofia ética. E aí, ao meu ver, o grande objetivo dos druidas é levar a paz, seja a paz interna para as pessoas, auxiliando elas a encontrar respostas, a encontrar paz interior mesmo, resolver as questões, às vezes disputas familiares, né? Às vezes uma briga com o vizinho, até a pacificação de tribos, de reinos diferentes. Os druidas agiram como diplomatas nas relações com Roma também, com o Império Romano. Então eu vejo os druidas nesse lugar como professores da paz, mensageiros da paz, mas não simplesmente os caras enviados que iam lá no meio da guerra parar tudo, eles faziam isso também, né? Então tem registros de momentos que as tribos estavam em iminente guerra e o druida ir lá para o meio parar e dizer, não vai ter guerra, vocês vão se entender e sentar e conseguir promover a paz, mas também nesse trato pessoal, individual, a pessoa não está bem internamente, emocionalmente, psicologicamente, né? E de repente ela precisa de um apoio psicológico, filosófico, né? E o druida também está ali nesse lugar para ensinar a gente a viver em paz internamente e externamente.
Eu vejo dessa forma também. Quando o Gabriel estava respondendo sobre os bárbaros, né, esses contadores de história, historiadores, trazendo aí a sua musicalidade, a sua poesia, e também falando sobre esses percursos, de onde é que vieram cada uma daquelas etnias, daquelas pessoas, até chegar à divindade de origem, né? Fala um pouquinho de quais são as divindades presentes dentro dessa tradição ou dessas conexões ligadas aos celtas e ao druidismo. Nossa, tem livros, livros. Literalmente, se você for, né, nessas lojas online, que eu não vou fazer propaganda, mas eu vou fazer propaganda da autora. Você acha 2 livros da Morgan Daimler. Um é Gods and Goddesses of Ireland, Deuses e Deusas da Irlanda, que é um livro de quase mais de 100 páginas, só falando de deuses irlandeses. E você tem um outro livro dela também, que é Gods and Goddesses of Wales, que são deuses e deusas do país de Gales. Então, a gente, só de 2 países, né? Irlanda e País de Gales, a gente tem 2 livros, num total de quase 300 páginas, só para falar de deuses. São muitas divindades, né? Porque a gente está falando de tribos diferentes que não eram unificadas, como o Gabriel falou. Então, cada região, cada povo vai ter o seu conjunto de divindades, né? E aí tem algumas mais famosas que chegaram até nós hoje. E tem outras que ainda ficam mais obscuras, meio perdidas no passado, e algumas pessoas têm tentado buscar mais informações sobre isso, né? Então, acho que citando algumas que são mais famosinhas, eu vou citar a Brigitte, que eu já falei dela quando me apresentei, né? Que o culto a ela era tão forte na Irlanda que o cristianismo não teve escolha a não ser incorporar ela no culto cristão. Então, Brigitte se tornou Santa Brígida da Irlanda, que é uma das 3 padroeiras da Irlanda, né, dentro do cristianismo céltico, porque o cristianismo também tem várias vertentes, né? Então, Brigitte, eu acho que seria assim, uma deusa conhecida mundialmente, que está aí, né? Boa parte do pessoal que trabalha com magia, bruxaria, conhece Brigitte até por conta do festival dela, o Imbolc, né? Conhecido bastante, que aqui no Hemisfério Sul acontece em 1º de agosto, e no Hemisfério Norte em 1º de fevereiro, ou aproximadamente nessas datas, né? Que é um festival que fala do fim do inverno, do início da primavera, desse nascimento da luz, desse resgate da luz ganhando força. Então, Brigitte vai ser uma deusa que fala muito de fogo, de luz, de inspiração, né? Da gente aquecer esse fogo na nossa casa, na nossa lareira, esse fogo de viver, né? Então, Brigitte vai aparecer sempre de uma forma tríplice, mas não a tríplice wicana, né? Donzela, mãe anciã. Não, isso não funciona com os celtas. Quando a gente fala de tríplice entre os deuses celtas, a gente está falando de aspectos, habilidades diferentes. Então, Brigitte vai ser lembrada por ter 3 ofícios principais, né? Que é o ofício da cura, Brigitte curandeira, o ofício das artes, Brigitte poetisa, e o ofício da metalurgia, Brigitte ferreira, né? Então, é uma deusa que engloba 3 grandes aspectos para os tribos celtas, né? Que é o aspecto de produzir realmente, do trabalho físico, de produzir ferramentas que vão ser utilizadas na cozinha ou na guerra. Brigitte também é guerreira, Brigitte brigantia, né? Que é a padroeira dos brigantes, que o Gabriel citou como uma das tribos celtas, né? A gente vai ter Brigitte falando desse lado artístico, desse lado poético, como Brigitte poetisa, uma deusa do conhecimento, que valoriza a busca pelo conhecimento e pela sabedoria. E a gente também vai ter Brigitte curandeira, falando desse lugar de nutrição, de cura, de busca pelo equilíbrio. E aí, nesse aspecto, Brigitte também vai ser associada às águas curativas. Então, na Irlanda, a gente vai ter uma regiãozinha, uma cidade chamada Kildare, né, onde até hoje existe um santuário para a deusa Brigitte, né? Existia um convento para Brigitte lá, onde 19 freiras mantinham uma chama sagrada perpétua para a deusa, né, que era santa.
E até hoje esse santuário para Brigitte está lá em Kildare, lembrando a todos dessa deusa ancestral. Então, vou falar um pouquinho de deuses, acho que eu vou falar de Brigitte. O que eu gosto bastante na mitologia celta e na forma, na visão de mundo, né? Que é uma visão também, né? Essa cultura, ela acaba traduzindo uma forma, né, de relacionamento consagrado. Então, por exemplo, quando a gente fala do arquétipo da mãe natureza, a gente consegue entender, né? E quando a gente vai falar de deuses, a gente acaba pegando muito da influência dos deuses gregos e romanos, né? Tanto que a gente estuda desde a escola, deuses, mitologia grega, etc. Então, fala, por exemplo, deuses masculinos, a gente já vem automaticamente a nossa mente já leva a gente para o entendimento de Zeus, né? Uma figura imponente num céu, num Olimpo, com um cajado. E as divindades celtas, por exemplo, elas tinham outros aspectos, né? Você vai ter, por exemplo, divindades masculinas como Dágida, né? Que é um dos pais, é uma desses entendimentos de Brigitte ser também filha desse deus, que é chamado Dágida, por exemplo. Ele vai ser um deus totalmente ligado à natureza, ligado aos ciclos da terra. Ele tem um caldeirão como símbolo, um caldeirão de imortalidade, um caldeirão inesgotável, que também é a própria abundância da natureza, a abundância da vida, um caldeirão onde os guerreiros feridos se banhavam para receber curas. Então você tem, por exemplo, uma fusão de dois símbolos arquetípicos, né? Um deus e um caldeirão, que é um símbolo super feminino. Como assim, né? Porque a gente está falando de uma espiritualidade, de uma cultura onde esses papéis eles não eram exatamente como são hoje, né? E como é a nossa cultura dominante contemporânea, que bebe muito de influência greco-romana, né? Então você vai ter esses aspectos mistos. Outros deuses, por exemplo, deusas da guerra. Em geral, você tem deuses da guerra, deuses masculinos, mas nas sociedades celtas você vai ter Morrigan, por exemplo, como uma deusa ligada à guerra, assim como você tem um deus masculino ligado a mistérios do caldeirão. Então, de fato, é uma cultura mais complexa, né, do ponto de vista das necessidades humanas, e essas divindades elas vão acabar incorporando essa complexidade de relacionamento com a vida, com os diferentes aspectos da vida. Então não é tão simples você falar de uma divindade celta e você isolar um aspecto dela. Por exemplo, igual a gente tem na Grécia, a deusa do amor, Afrodite. Não, porque você não tem, dentre os celtas, por exemplo, uma deusa que personifica o amor, porque o amor estava presente em todas elas. Tem o amor de Brigitte, que é um amor de mãe, mas ela também tem um amor como curandeira, como cuidadora, mas você também tem o casamento de Morrigan e Dágida, né? Você tem mitos que contam sobre isso. Então, você não consegue isolar um atributo apenas, né? Esses deuses acabam acumulando atributos justamente porque a gente está falando de uma sociedade complexa do ponto de vista do relacionamento com a espiritualidade e com o sagrado. Eu não sei se a Má concorda comigo, mas eu vejo muito por esse lado. Até numa busca de identidade, uma vez eu tive a oportunidade de estudar arquétipos dos deuses gregos para entender forças masculinas, né? Estudar tudo isso. E eu encontrei um grande gap, porque eu falei assim, nossa, mas você não tem dentro desses arquétipos que estão sendo trazidos, arquétipos que conseguem traduzir pessoas que são de outros tipos de perfis, por exemplo, né? Como esse exemplo que eu dei agora, uma deusa que ao mesmo tempo é deusa do amor e é deusa da guerra ao mesmo tempo, um deus que é ligado à fertilidade, que é ligado aos ciclos, à regeneração, mas é também da força, e das virtudes e da nobreza. Então, eu acho bem interessante estudar essa matriz de conhecimento, né, e entender que o próprio entendimento de divindade vai muito além desse legado que a gente acabou recebendo historicamente, que vem muito mais da Grécia, né, e do Ocidente, no Ocidente mais contemporâneo. Ai, Gai, eu concordo plenamente com você. E eu acho que, de certa forma, é isso que me encanta na espiritualidade celta, né? Porque nós somos seres complexos, os seres humanos são complexos, eles não são únicos e lineares, e não dá para reduzir uma pessoa num único conceito, né? Então, imagina os deuses, que são consciências milhões de vezes maiores do que nós, e a gente querer reduzir
a um único aspecto. Então, o que me encanta, eu acho que encanta muitas pessoas que buscam a espiritualidade celta, seja druidismo, xamanismo celta, é essa possibilidade de perceber que dentro de nós somos diversos. E a gente pode apresentar diversas características. Então, quando a gente vai ver as divindades, elas têm diversas características. E eu sempre toco nesse ponto. A diversidade é algo extremamente valorizado dentro da cultura celta, dentro da espiritualidade celta, né? Para a gente não se limitar, para a gente ter possibilidade de mudança, possibilidade de transformação. Então, a gente tem diversos caminhos, diversos aspectos, diversos ofícios e divindades complexas, com diversas características, porque não existe só um ou outro. Existem vários aspectos que se conectam e se equilibram. Na realidade, é isso. É o equilíbrio de vários lados, né? Que é tão falado o equilíbrio na espiritualidade celta, é isso. É a gente ter vários aspectos em equilíbrio, a diversidade em equilíbrio. Acho que os deuses celtas falam muito disso e é isso que me encanta e eu acho que encanta muitas pessoas. Uma das coisas que a gente encontra em diversas filosofias, em diversas sabedorias dos povos, essa sabedoria perene que caminha com a humanidade há milhares de anos, é essa conexão também e semelhança que existe nos diversos caminhos. Por um exemplo, essa vertente que a Má citou, que é a triplicidade. Você vai encontrar também em diversas filosofias também essa Trimurti hindu, seja em outros caminhos como a egípcia e outras mais pelo mundo, você vai encontrar muito essas semelhanças, né? Até como um aspecto de que 1 mais 1 não é igual a 2, mas é uma terceira possibilidade que desemboca em diversas outras tantas. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre essa importância que eu gosto bastante, que é essa triplicidade presente nos celtas e também se falar um pouquinho sobre os 3 reinos, que eu acho que isso também traz uma noção de conexão com a paisagem interior e a paisagem correlacionada dentro dessa cultura. Bom, o simbolismo do número 3, ele está presente em tudo na cultura celta, né? Diferente da cultura greco-romana, que é o que chegou até nós hoje, e diferente do cristianismo, onde tudo é dualidade, ou é ou não é, certo e errado, branco e preto. Nos celtas, a gente brinca que são 50 tons de cinza. Né? Tudo é misturado, existem várias possibilidades. Né? E numerologicamente, o número 3 ele vai falar justamente sobre isso, sobre diversidade, sobre possibilidades não pensadas, porque ele não é simplesmente o 1 mais o 2, ele tem um terceiro fator que aparece ali a partir dessa união. Né? Então, esse simbolismo do número 3 ele vai estar impregnado em praticamente tudo da cultura celta, é o que embasa, né, todo o estudo da espiritualidade celta, que é a busca pelo equilíbrio. Né? Então, o próprio símbolo do Triskel, né, aquele símbolozinho das perninhas, 3 perninhas, né, ele vai falar sobre isso, equilíbrio de corpo, mente e espírito, né, o equilíbrio de terra, céu e mar, que são os 3 reinos, né, que a gente vai falar ainda mais um pouquinho. Mas esse simbolismo do 3 ele vai estar impresso em tudo. A própria divisão social das tribos era em 3, então a gente tinha uma classe de nobres, uma classe de sábios acadêmicos, que eram os druidas, e uma classe de homens livres, que eram os artesãos, os camponeses, e não existia uma superioridade hierárquica. Os 3 eram necessários, cada um cumprindo uma função importante dentro daquela sociedade. Então, os camponeses eram responsáveis pela nutrição, né? Os nobres eram responsáveis pela proteção daquela tribo, eram nobres guerreiros, cavaleiros, e os druidas pela instrução, pelo estudo, pelo conhecimento. Né? Então, a gente vai ter desde o aspecto social, essa simbologia do número 3, até os aspectos de cura também vão estar sempre ligados ao número 3, é a cura do físico, do emocional, mental e do espiritual. A gente vai ter a divisão do mundo, uma visão de mundo, dividindo o mundo em 3 reinos,
Então, o reino da terra, que está sobre os nossos pés, o reino do mar, que está ao nosso redor, né? E o reino dos céus, que está sobre as nossas cabeças. Isso é muito literal. Não é não é só poético, é poético, mas é literal. Se a gente pensar que a gente está dentro de um planeta e a gente está em cima de um continente que é cercado por oceanos e que tem uma atmosfera que liga a tudo isso. Então, o continente é literalmente o reino da Terra. Os oceanos são literalmente o reino do mar, né? E a atmosfera é literalmente o céu que une a todos ao redor. Né? Então, a gente vai ter uma visão de mundo baseada nesse simbolismo do número 3 e na busca pelo equilíbrio. Tem algumas passagens nos mitos que eles falam que o grande medo deles é que a terra se abra e os engula, que o mar suba e os afogue e que o céu caia sobre suas cabeças. Né? Esse é o maior medo dos celtas, o desequilíbrio da ordem natural das coisas. Então, esse 3 ele vai representar muito disso. Eu gosto muito desse símbolo, né, que a Má citou, da Triskelion. E esse símbolo, ele, além de representar a trindade celta, né, céu, terra e mar, as classificações políticas, ele também acabou se apresentando como um próprio símbolo dessa espiritualidade, né, de toda essa vertente de espiritualidade, xamanismo celta, druidismo, o mesmo dessa arte, né, e filosofia, esse símbolo acabou congregando, né, justamente porque a triplicidade da vida é algo o tempo inteiro desenvolvido nas sociedades e nas tradições celtas, né? Então, o 3 vezes 3, né? Então, os mundos, a relação com os mundos, a relação com o calendário, né? Então, os celtas, eles se guiavam por um calendário que não é o mesmo calendário que a gente usa hoje, que era um calendário lunar, né? Então, tinham 13 meses no ano de 28 dias, que é um múltiplo de 3. Então, se a gente pega e destrincha esse símbolo, a gente vai chegar, de fato, na alma celta, né? A alma celta que é tríplice. A gente também vai ter um conceito que é muito trabalhado, o Samuel falou um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente olha para nós como seres humanos, a gente também tem essa triplicidade dentro de nós, né? A gente vai ter essa triplicidade tanto no princípio feminino, masculino e a união de tudo isso, o filho, né? A gente também vai ter corpo, mente, espírito. A gente também vai ter um entendimento dos 3 caldeirões, que seriam desdobramentos dessa triplicidade. Então, a gente vai ter um caldeirão do aquecimento, que vai falar sobre os nossos primeiros centros de força, sobre a nossa ligação com a natureza, com a vitalidade, com os instintos. Depois a gente vai ter um caldeirão das emoções, o caldeirão dos relacionamentos, né, que é nosso coração mesmo, sentimental, sentimentos, como que a gente se relaciona com o mundo à nossa volta. E a gente vai ter também o caldeirão da inspiração, que seria essa união dos nossos centros de força superior, responsável pela sabedoria, pelo conhecimento, pela ligação espiritual. E esse símbolo, então, ele acaba congregando todos esses múltiplos aspectos, né? É bem importante falar dele porque ele acaba traduzindo o próprio espírito celta, né? Acho que é um símbolo bem importante. Muito bem. Eu vi que a Maia fechou aí seu microfone, né? Ela estava ouvindo atentamente o Gabriel, foi isso? É que eu estou em casa com meu filho, né? Às vezes eu acho que ele está fazendo muito barulho. Então esses gritos todos que a gente estava ouvindo era seu filho? Não eram sacrifícios, gente. Não eram sacrifícios. Era uma criança de 11 anos. Quando a Má estava falando sobre a Brigitte, ela citou também sobre festival. Fala um pouquinho desse festival e se o que é praticado no druidismo é a mesma correlação de festival praticado, por exemplo, na religião Wicca ou em outras tradições ligadas à bruxaria
e cita um pouquinho assim, não dá para dar uma aula, porque aí a gente vai, vai ficar aqui, eu sei que se deixar, vocês ficam 2 horas só para falar sobre isso, ou mais, ou 2 horas para cada um dos festivais, porque eu sei que tem muita alma e tem muito espírito em cada um desses festivais e muita história aí, mas dá uma pincelada, quem quiser também depois aprofunde, tem essa jornada que vocês vão fazer aí, que é desse curso de xamanismo celta, que aí vocês aprofundam lá, junto com quem tem esse interesse, mas é legal trazer uma pincelada para as pessoas também conhecerem como é que são os festivais e se existe diferença com outras formas de se praticar, como a Wicca e outras bruxarias, como a bruxaria natural e outras linhas também ligadas ao paganismo. As celebrações são muito importantes para aquelas tribos antigas, né? A gente precisa lembrar que eles viveram uma época muito diferente do que a gente vive hoje, né? Onde a natureza era muito mais agressiva, né? Era selvagem, até porque tinha muito mais natureza, né? Hoje em dia, o ser humano saiu dominando e dizimando tudo, né? Então, a gente às vezes nem sente esse peso todo da natureza, mas naquela época eles viviam imersos na natureza. Então, por exemplo, o inverno era muito difícil, né? Eles moravam em casas de pedra, em casas de madeira, muitas vezes. Então, sobreviver ao inverno, a uma nevasca, né? Aquele período de neve e frio intenso, era difícil, e eles se trancavam em casa. E aí não tinham contato com os vizinhos, porque era neve, gente, para todos os lados, né? Então ficava todo mundo trancado em casa, tentando sobreviver àquele momento hostil que a natureza estava se mostrando ali. E quando finalmente saía o sol, que a neve começava a derreter, todo mundo queria celebrar, né? Queria estar junto, queria estar em comunidade, queria ver os vizinhos, né? Então eles faziam grandes festas, né, comunitárias nos períodos que tinha sol, né? E é daí que surge toda esses rituais modernos, né, que a gente vê na bruxaria natural, na Wicca, nas bruxarias, são inspirações, porque na realidade eram celebrações comunitárias, né? Aí tinha toda uma parte espiritual, né, de limpeza e purificação energética, de proteção dos animais que tinham sobrevivido para que eles fossem férteis, né? Mas acho que o grande foco era comemorar, estar feliz de estar vivo. A gente sobreviveu, a gente está vivo. Vamos celebrar, né? Então, boa parte dos festivais que a gente chama de festivais do fogo, muitas vezes, né, dentro da espiritualidade celta, vão falar disso, desse fogo sagrado que permite a vida, né? Então, no meio do inverno, a gente vai ter esse momento de frio intenso, onde não tem luz, né? A gente está falando do hemisfério norte, né, onde muitas vezes eles passam um bom período do dia sem luz, sem luminosidade, né? E aí vai chegando mais para a primavera e para o verão, vai voltando a ter luz, a ter calor, e eles querem celebrar juntos. Então, os primeiros indícios de que o inverno está indo embora, né, acontece no período que eles celebram o Imbolc, né? Então, quando começa a aparecer assim, opa, os primeiros sinais de que a primavera está chegando, eles já vão logo agradecer a deusa Brigitte, né, que é uma padroeira do fogo da lareira, do fogo da família, que manteve a casa quentinha para todo mundo sobreviver, né? Então, eles vão comemorar aí junto com ela essa chegada, esse início, esse calor ganhando força. Aí, depois disso, a gente vai ter Beltane, né? Que é um momento de celebração do auge da primavera. Então, assim, opa, acabou o inverno, a gente agora vai plantar e colher, e a gente quer essa fertilidade da terra, essa prosperidade acontecendo. Então, vamos abençoar os animais, vamos abençoar o gado, vamos abençoar a gente. Que bom que eu estou vendo meus vizinhos, o meu paquera que eu não via desde o inverno passado. E a galera se empolgava nessas festas, né? Que ia até de noite, grandes fogueiras eram acendidas para essas comemorações. A galera se empolgava, né? E aí os mais assanhadinhos iam dormir na floresta, agarradinho, né, no calor do amor. Aí depois disso a gente vai ter o Lunaçá, né, que vai ser no auge do verão, que aí já vamos ter as primeiras colheitas, né? Já foi plantado, a gente já está começando a colher no auge do verão.
Então, vamos agradecer a essa fartura que a terra proporciona. E aí vai começar aí de novo, né? Outono para o inverno. Aí a gente chega em Samhain, né? Que é a festa dos mortos. A gente agradece por tudo que aconteceu, lembra de todos aqueles que já se foram, porque agora a gente vai entrar no inverno de novo e a gente vai se trancar dentro de casa e rezar, pedir aos deuses para esse inverno não levar a gente dessa vez, porque muitas pessoas faleciam no inverno por conta de doenças, por conta da própria hostilidade da estação. Então, os rituais naquelas épocas, eles vão estar ligados a esse ciclo das estações. O que a gente tem modernamente é essa tentativa, esse desejo de alinhar de novo com a natureza, de alinhar a nossa vida de novo com esses ciclos, porque na sociedade que a gente vive é tudo muito linear, né? A gente tem que trabalhar 8 horas por dia, 6 vezes na semana, não importa se está fazendo verão ou inverno, não importa, tem que ser igual todos os dias, o tempo inteiro. E para aquela sociedade, não. Eles seguiam um ciclo voltado à natureza, seguiam os ciclos da natureza, de plantar, de colher, né, de se encontrar com as pessoas, de se recolher em casa. Né? Na sociedade atual, a gente é obrigado a estar funcionando externamente nos trabalhos, na vida, independente da natureza. Então, muitas das religiosidades modernas se inspiram nesses ciclos e nessas celebrações antigas para fazer as suas celebrações nessa vontade de resgatar esse contato fino com a natureza, né? Com essa conexão profunda com a natureza. Então, acho que eu vejo os ciclos das celebrações dessa forma. Perfeito. E aí, só lembrar, né, que para outros estudantes de outras práticas mais modernas, né, como a Wicca, etc., essa formatação desses 8 festivais, desses 8, que é chamado de Sabá, por exemplo, né, isso já é um nome moderno, é um arranjo muito funcional, mas é moderno. Né? Se você, como a gente está falando de tribos que não tinham exatamente os mesmos deuses, as mesmas festividades, a gente não vai. Se a gente voltasse no tempo, não é que os celtas iam ter a cada 2 meses um festival que é exatamente como a gente conhece ele hoje, com os nomes que a gente dá para eles hoje. Né? Então, algumas tribos, por exemplo, celebravam o Imbolc, mas não celebravam o equinócio de primavera, por exemplo, que hoje, nesse pacote de 8 rituais, é chamado de Ostara, por exemplo. Né? Então, você vai ter tribos que celebravam determinados festivais e outros não. Né? Mas, em geral, esses 4 festivais que a Má falou, os festivais do fogo, eles eram intertribais, eles eram presentes em várias culturas. Mas essa organização e até mesmo os nomes desses festivais passaram por muitas transformações. Então, é correto dizer que essa formatação que a gente conhece hoje, que está na literatura, que está na internet, é uma formatação mais moderna. Né? E que, para além da celebração sazonal da parte da terra, né, dos ciclos da natureza, eles também eram culturais, festivais culturais, jogos, casamentos, trocas de N fatores. Né? Então, eles acabavam tendo vários dias de celebração. É muito parecido quando a gente olha para os povos indígenas ainda vivos hoje em dia, né? Os povos indígenas que têm a sua cultura preservada, eles têm formas parecidas, né? Vão chegando os parentes daqui, vão chegando os parentes dali, são dias de confraternização. Dentro desses dias tem o aspecto religioso, mas também vai ter o aspecto cultural, o aspecto econômico, social e assim por diante. Então, esses festivais antigos, eles dão origem às festividades religiosas e que estão presentes nas diferentes formas de espiritualidade moderna que se inspiram nesses povos antigos. É muito parecido também se a gente pega os festivais dos povos andinos, né, dos povos inca, astecas, etc., eles também vai ter muito forte essa presença, né, esse entendimento dos ciclos da natureza, mas você vai ter festivais que vão trazer festivais devocionais, né, por exemplo, como a gente tem em agosto para Pachamama, né, não está só celebrando uma primavera, está celebrando o próprio espírito da vida, ali naquele momento, naquele contexto. Né? Não necessariamente precisa estar casado
com uma data ligada às estações do ano, né? Então, eles tinham também esse contexto cultural e também religioso, não só religioso e espiritual. E só completando, Samuel, a gente vai ter uma data para quando essa roda do ano foi criada modernamente, né? Foi na década de 50 com Gerald Gardner e Ross Nichols. Ross Nichols é o fundador da Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, que é a maior ordem de druidismo hoje, na atualidade, né? E eles eram amigos, através do contato um com o outro, eles acabaram construindo essa roda do ano com 8 celebrações, né? Puxando festivais de lugares diferentes. Então, Ostara e Uli são germânicos, né? Lá da Alemanha, enquanto Imbolc é irlandês, Beltânia é irlandês. Então, isso foi construído e tem uma data e um nome de quem construiu a roda do ano. Por isso que a gente diz que é moderno. Perfeito. Uma das coisas também que está muito presente, além, é óbvio, quando se fala da cultura celta do filme e do livro, As Brumas de Avalon, mas o que está também no imaginário das pessoas quando o assunto é celta é Stonehenge, e uma grande parte da população, principalmente aqui no Brasil, se propagou também bastante isso. Allan Kardec fala sobre essas duas temáticas ligadas ao imaginário à cultura celta. Eu posso começar uma complementa. Então, primeiro falando sobre as Brumas de Avalon, né? Então, a Marion Zimmer Bradley, né, que escreveu essas obras, ela estudou de fato muitas dessas mitologias, ela teve contato com essa matriz de espiritualidade celta, né? Mas ela traz uma versão romântica, né? Uma versão romântica do ciclo arturiano, que dentro dos ciclos de mitologia dos povos celtas, a gente vai ter vários ciclos. O último ciclo, o ciclo mais próximo de nós, né, o ciclo mais próximo da era contemporânea, é o ciclo arturiano. Mas mesmo Arthur e a Távola Redonda e todos os personagens que orbitam em torno dessa mitologia, eles também são muito controversos, né? Não se sabe até onde começa a história e aonde começa o mito. Isso, aliás, é muito geral para várias culturas antigas, para vários ensinamentos. Mas, de fato, é que o ciclo arturiano ele é bem presente, né, principalmente na Idade Média, e a partir da Idade Média o ciclo arturiano começa a ganhar bastante expressão, e a partir dessa expressão dos ciclos arturianos vem uma autora contemporânea, né, que olha para esses mitos e resolve trazer um olhar a partir de um feminismo, né? A Marion ela fortemente inspirada através, né, de valores feministas. Então, ela faz uma obra fictícia que se inspira em elementos da realidade, né? E ela traz, né, com muita maestria e as suas narrativas, etc. E isso acaba povoando o imaginário da literatura moderna romântica, né? Então, para muitas pessoas, a porta de entrada de contato com esse tema de deusas, de deuses, de druidas, de sacerdotes, de rituais do fogo, vem através da história, né? Eu poderia dizer que a Marion é uma bardisa moderna, né, com as suas influências, embora ela seja uma pessoa, ela foi, né, já falecida, cristã, né? Ela na sua prática pessoal devocional, ela era cristã, mas ela escreve muito bem, pesquisando esses mitos, essas histórias, e ela também teve contato com essas pessoas do movimento neopagão, né? Ela teve contato com sacerdotisas, com pessoas da Wicca, né? Então ela também acaba trazendo um pouco desses elementos. Já Stonehenge, que é aquele círculo de pedras, ele é um círculo de pedras bem famoso, justamente porque ele é um dos círculos maiores, né? E ele é datado de mais ou menos 3.000 anos. Então, a gente está falando, na verdade, quem construiu Stonehenge não foram os celtas, mas a gente chama de tribos pré-célticas, né? Contudo, esses lugares de poder, esses círculos de pedras, que eram também marcados por uma série de estudos, de ciência, né? Tem uma ciência por trás desses monumentos a céu aberto, né? Eles também foram incorporados pelos druidas, eles também foram utilizados pelos druidas, né? Então, quase que automático você pensar nos druidas e pensar nos círculos de pedras, mas não foram os druidas que construíram Stonehenge.
foram povos pré-célticos, né? Mas eles também utilizaram e utilizam até hoje, né? Até hoje tem celebrações em Stonehenge e o druidismo moderno utiliza não só esse círculo de pedras, mas como outros também, né? Mas é importante de dizer que eles são de um tempo anterior até mesmo à existência do druidismo, né? Então é uma região de mistério mesmo, né? Entre as pessoas que estudam os vestígios, os relatos, né? E todo esse o legado cultural, histórico e arqueológico que tem provando, né, a respeito desses cultos. Mas, de fato, são lugares de poder e que os druidas sabiam disso, utilizavam isso nas suas práticas também, né? Muitos desses círculos de pedras eram também calendários, né? Então, eles não tinham somente uma função ritualística, eles tinham uma função ligada à agricultura, ligada à marcação dos solstícios e equinócios. Então, de fato, a gente está são monumentos de muita ciência e que tem muitos mistérios, e eu acredito sim que os druidas sabiam quais eram esses mistérios e sabiam manusear, utilizar a energia da terra, né? Utilizar a energia de um círculo de pedras e assim por diante. E aí ficou faltando Allan Kardec. Ah, né? perfeito. Mas eu falo, a grande questão de Allan Kardec, né, que é um fundador de uma das vertentes do Espiritismo, é que ele fala que ele se recorda, né, de vidas passadas onde ele tinha sido um druida. E justamente esse nome, Allan Kardec, teria sido um nome dele druídico. Né? E a partir disso ele fundou toda essa espiritualidade, né, essa vertente de espiritualidade que se baseia nesse conceito de reencarnação, que é um conceito que os druidas professavam. Então, a gente vai ter relatos históricos dos gregos e dos romanos falando que os druidas acreditavam na reencarnação, que os druidas acreditavam, né, após a morte, na alma. A gente morre, mas a nossa alma permanece, e muitas vezes a gente vê coisas na próxima vida, e tudo isso foi Mar, pausa um pouquinho, Mar, porque você está indo para o mundo dos espíritos. A sua voz está sumindo aqui de vez em quando, então eu acho que eu vou voltar. Você está travado aqui para a gente, inclusive. Nossa, fala eu estou comigo. vendo vocês perfeito. Está com um pouquinho de delay na sua Mas fala tudo agora. bem. Acho Melhorou que agora está agora? voltando a internet. Vai lá, volte de novo aí. Maravilha, vamos lá. Pronto, então vamos voltar. Então, Allan Kardec ele vai dizer isso, né? Que ele tinha memórias de vidas passadas, onde teria sido druida. E, inclusive, esse nome, Allan Kardec, é o nome dele druídico, seria o nome dele nessas outras vidas. E, realmente, a gente vai ter relatos dos gregos e romanos falando que os druidas acreditavam na imortalidade da alma, né? Que quando a gente morria, uma parte nossa alma era fazer a transição para outro plano, né? Eles acreditavam em reencarnação também, que essa alma poderia voltar para esse plano material e habitar um novo corpo. Só que para os druidas esse novo corpo não se restringia ao corpo humano. Eles poderiam reencarnar como uma árvore, como um animal ou como um elemento da paisagem. Então, Allan Kardec, dentro do que ele acessou, né, nessas suas memórias, nessas suas jornadas, ele acabou desenvolvendo esse caminho espiritual que a gente chama de espiritismo, né? Uma das vertentes do espiritismo. Então, existe essa correlação, existem alguns contrastes, né, entre o que o espiritismo acredita e o que realmente a gente tem de relatos sobre os druidas, como, por exemplo, essa questão da metempsicose, que não existe uma hierarquia entre as almas, e sim a valorização das diversas experiências que se pode ter no plano material, né? Mas para muitas pessoas acreditam fielmente, né, de que Allan Kardec teria sido um druida, sim. Então, pincelando essa parte. Muito bem. A gente já pensou que nós precisaríamos chamar algum tipo de médium para passar informação, mas até que deu para ouvir. Acho que Allan Kardec que queria falar por ele mesmo.
Eu só queria complementar a respeito de Allan Kardec, assim, que eu particularmente acredito mesmo, assim, que o Allan Kardec tenha sido um desses druidas, e não o único, né? Tem um outro expoente do espiritismo, que é o Leon Denis, que também cita nas suas obras, inclusive uma delas se chama O Gênio Céltico, e ele vai falar também da espiritualidade celta. Então, eu diria que são manifestações de druidas reencarnados, né? Isso a gente não pode provar, mas eles mesmos falam isso, e quem permeia essa espiritualidade acaba entrando em contato com esses temas, né? O que eu acredito é que quando a gente fala de uma sabedoria tão antiga e com tantas belezas, né, com tanta sabedoria, não seria justo ela se perder no tempo, né? Justamente porque veio esses ciclos, né? Veio o Império Romano, e aí começa a desmantelar toda essa cultura, e depois vem a Inquisição, e vem todo um processo histórico, né? Mas o espírito que animava esses povos, que animava esses ancestrais, ele tem que ir para algum lugar, ele não se perde necessariamente. Então, assim como tudo tem um ciclo de morte, vida e renascimento, eu particularmente acredito, sim, que existem esses movimentos mais modernos que acabam bebendo, né, dessa essência em muitos lugares. Então, se um tempo histórico os druidas habitavam a França, por que não um francês séculos depois, né, que não pode, que tem viva essa memória dentro de si, trazer elementos daquele tempo que foi perdido, mas que de um conhecimento que precisava estar a serviço da humanidade. Só que o que acaba acontecendo? Quando esse conhecimento é resgatado, ele não vem sozinho, ele acaba tendo influência do momento histórico, da cultura atual, do povo que está ali, né? Então, o próprio Espiritismo, embora ele tenha influência, digamos assim, de um druidismo ancestral, ele acaba sendo configurado com uma série de outras influências que são daquele tempo histórico, e que não, então não dá para falar que é sinônimo, né? Druidismo e espiritismo não são sinônimos, né? Mas o fundador desse movimento, né, ele carrega, sim, grande influência. Então é importante a gente dizer isso, né? Assim como os druidas modernos hoje, ainda que estudem, ainda que se inspirem, ainda que pode até ser que existam eles aí entre nós, né, encarnados aí, dando continuidade a esse legado espiritual, o momento histórico sempre vai ter os seus desafios, né? Então, a gente tem que separar bem, né, o que é o druidismo, o que é o espiritismo de Allan Kardec, o que são outras formas e expressões de espiritismo, e assim por diante. Só queria Muito. completar. Vamos lá. Eu acredito plenamente nisso. Inclusive, eu acredito que eu e você já fomos druidas lá atrás, entendeu? Então, assim, concordo plenamente com o Allan Kardec, né? E concordo com você também, dessas influências do tempo e do espaço onde eles estavam inseridos nesse resgate dessas memórias. Mas eu acho plenamente possível a gente ter reencarnado vindo de uma outra vida celta, não é à toa que a gente se reconhece enquanto alma, né, amigo? Assim é. Muito bom. E lembrando que a primeira vez que o Rivaio escutou e trouxe essa conexão de que ele era Allan Kardec, não foi nem ele, né? Foi um espírito através de um médium que traz essa revelação de você é esse, o espírito da verdade, olha só, o espírito da verdade, que depois vai entrar lá com Chico Xavier, quando tem essa coisa, esse espírito da verdade é que vai revelar pro Rivaio que ele tinha esse nome como sendo do Índio. Então, isso é uma coisa bem, bem interessante nessa conexão, né? Agora, em relacionado ao momento atual, ao que a gente vive também, sobre as questões xamânicas, vocês associam e têm essa perspectiva também ligada ao animais de poder e também plantas enteógenas como conexão também dentro do movimento celta ou do druidismo? Sim, posso começar. A gente tem sim uma conexão muito forte. A gente entende que a natureza em si, em todos os seus aspectos, são grandes mestres, né? Cada animal, cada planta, cada ser mineral, até mesmo a paisagem, né? Tem um espírito associado, uma consciência com quem a gente pode se comunicar e com quem a gente pode aprender.
Então, não só a gente trabalha com animais de poder, mas também com árvores de poder, já que o próprio nome druida, né, remete àquele que tem a sabedoria das árvores, né, seria a tradução. Então, a gente trabalha com animais de poder, a gente também trabalha com árvores de poder, né, encontrar essas conexões na natureza que ressoam com a nossa alma, que ressoam com quem a gente é, que vai trazer mais clareza para a nossa missão, para o que a gente veio fazer aqui. Então, sim, a gente trabalha bastante com isso. Perfeito. Os animais, né, na tradição celta, eles estão presentes muito nos mitos, e também como manifestações do processo evolutivo. Se a gente começa a entender o aspecto simbólico dos mitos, né, muitos dos mitos vão falar de transformações. Então, um druida transformou uma mulher em uma corça, e essa corça dá origem a um filho. Então, a gente vai ter uma série de chaves, né? Os mitos celtas, eles vão trazer muitas chaves a respeito do entendimento do que são esses animais de poder, né? E eu, particularmente, vejo cada vez mais, à medida que eu vou avançando nos estudos, que eles estão falando não apenas de maneira literal, do ponto de vista espíritos aliados que nos auxiliam no nosso desenvolvimento, mas também aspectos do nosso próprio espírito na jornada do herói, da heroína, da evolução, né? Então, a gente tem mitos que vão contar dessa transformação em muitos animais e o quanto esses muitos animais não carregam atributos, medicinas, tal como a gente fala, né, no xamanismo moderno, ou mesmo no xamanismo ancestral, né? Cada animal carregando uma medicina. E aí, indo para as plantas de poder, nas plantas enteógenas, não há um consenso entre os historiadores que estudam o druidismo e as expressões de espiritualidade celta, mas tudo indica que eles utilizavam, sim, né, principalmente os cogumelos e algumas plantas, como, por exemplo, beladona, mandrágora, né? A gente não tem relatos históricos ininterruptos, mas existem fortes evidências de que alguns druidas ou de que alguns cultos específicos eram utilizados plantas de poder ou cogumelos de poder, né? Que o cogumelo não é uma planta, mas entra nesse mesmo lugar de uma substância enteógena, né? Capaz de levar a estados ampliados de consciência. Grande parte do druidismo moderno não faz uso dessas práticas, né? Não se tem registros, também o mesodruidismo, pouco se fala a respeito disso, mas ao que tudo se indica é que sim, que esses druidas, principalmente esses vates, que tinham conhecimento de poções, também faziam poções que levavam a estados ampliados de consciência, e dos fortes candidatos a essa substância seria o próprio cogumelo Amanita muscaria, que é um desses cogumelos muito presente nas florestas da Europa, né? Então, isso é o que se tem, né, a respeito disso hoje. Legal. E vocês realizam atualmente atendimentos, e esses atendimentos eles são online, presenciais? Fala um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem. Pode começar, Mara. A gente dá sim, né? A gente trabalha com algumas técnicas trazendo essas práticas xamânicas, né? A gente chama de terapia xamânica, né? Que é justamente um momento para a pessoa se conectar com suas questões, para trabalhar o que ela precisa trabalhar internamente e utilizar como ferramentas todas essas técnicas associadas a essas práticas ancestrais, essas técnicas ancestrais xamânicas. Então, os atendimentos eles podem ser presenciais, podem ser online, a gente pode estar utilizando técnicas como sound healing, jornada xamânica, oráculos, né, defumações, benzimentos, são técnicas diversas para a gente fazer essa expansão de consciência durante uma sessão e a pessoa conseguir acessar o que ela precisa acessar, trazer a cura que ela precisa, o equilíbrio para o seu ser. Então, é uma jornada bem legal. Eu também utilizo, né, esse conhecimento, a sabedoria ancestral dos druidas, né, que faz parte da minha jornada, e também outras práticas, né, eu acabo estudando também outras matrizes de xamanismo andino, xamanismo norte-americano, e eu acabei também compondo uma forma de provocar um autoconhecimento e provocar estados de cura, de equilíbrio, né? Então, na falta de um nome
que carregue uma identidade única, a gente dá esse nome de terapia xamânica justamente para poder englobar essas diferentes fontes, né? Mas essa semana mesmo eu estava trabalhando com uma paciente que está passando por um rito de passagem, onde ela está deixando um espaço e vai dar origem a um outro espaço, e essa paciente também tem uma afinidade com o xamanismo celta, com a espiritualidade celta, e eu fiz um convite, né? Por exemplo, para ela meditar com 2 árvores sagradas, uma que representa o fim de ciclo e outra que representa o início de ciclos, né? Então, o que eu observo é que esse tipo de conhecimento, quando você é um terapeuta ou é alguém a serviço da cura, quando você tem independente da matriz que você tem, né? Mas agora eu vou dar esse exemplo da tradição celta, né? Então, quanto mais eu sei a respeito dessa cultura, mais eu consigo manipular esses símbolos e trabalhar essas energias, eu consigo trazer isso a serviço da cura, né? Então, esse conhecimento das árvores sagradas, como cada uma representando um aspecto da vida, ajudando a gente a entrar em alinhamento com esse aspecto, isso pode ser convidado numa sessão, isso pode ser trabalhado numa leitura oracular, né? Aí vem as práticas dos vates, né, para ajudar a gente nesse equilíbrio, nesse voo de alma, e assim por diante. E falando também desses atendimentos, né, é daí que surgiu também um dos cursos que a gente dá junto, né, eu e a Marcela, que é o curso de xamanismo celta, que justamente a gente está com uma turma anual, a gente está encerrando uma turma agora 100% online e nós estamos planejando uma nova turma para o ano que vem com retiros presenciais também associados a esse ensino, né? Então, entrando numa linha de um modelo híbrido, né? A gente sente essa necessidade também de ter momentos práticos, né? Então, a gente está propondo esses retiros de xamanismo celta, mas também o curso online, onde a gente consegue trabalhar todos esses conteúdos. A Má também quiser falar? A gente está buscando. É isso, né? A busca pelo equilíbrio. É a base do druidismo, do xamanismo celta, da espiritualidade celta, é a busca pelo equilíbrio. E a gente entende que essa saúde integral do ser precisa estar alinhado com essa busca pelo equilíbrio, que na realidade a doença é um desequilíbrio. Então a gente vai buscar no autoconhecimento, a gente vai buscar nessas ferramentas retornar ao equilíbrio que talvez tenha sido perdido, às vezes nem foi, a gente só não percebe. E aí a gente desenvolve esse curso juntos de xamanismo celta, que está sendo uma jornada incrível, está sendo online, mas a gente sonha muito em fazer esses retiros e essas práticas presenciais, porque existem algumas características muito específicas da espiritualidade celta que a gente precisa viver presencialmente, a gente precisa estar ali, naquele momento, para presenciar aquela manifestação da natureza, para a gente integrar lá dentro, no nosso fundo, no fundo do nosso coração, esse equilíbrio. E aí a gente se torna mais completo, mais pleno, né? E aí eu também desenvolvo um trabalho só com mulheres, né? Que é a Espiral das Deusas Celtas, que é uma jornada de 1 ano, 12 meses, para a gente construir esse nosso autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então, a gente vai passar 1 ano estudando deusas da soberania, sendo a soberania esse conceito dos celtas, né, da gente ter o direito e o dever de governar a nossa vida, como os antigos reis governavam seus povos, com justiça, com verdade, né, com hospitalidade, com cuidado com todos. Então, a gente faz uma jornada de 1 ano num círculo de mulheres para a gente desenvolver esse empoderamento feminino, para a gente desenvolver esse conceito de soberania e a gente ser mais feliz, a gente ser mais plena, a gente ter autonomia, independência, liberdade, responsabilidade, a gente ser realmente rainhas, donas da nossa vida. A Espiral já tem 4 anos e foi para o online ano passado, já estamos quase no final do 2º ciclo, né? Então, em 2022, a gente vai estar abrindo uma nova jornada, um novo ciclo de 12 meses. Então, vai ser um prazer também receber as mulheres para aprofundar nesse sagrado feminino celta.
A gente está chegando aqui ao final da transmissão de hoje. Eu vou passar os recadinhos, aí depois eu passo para a Mar trazer a mensagem final, aí depois vem para o Gabi para falar também, se ele quiser falar do curso Xamanismo, Técnicas e Práticas Ancestrais de Cura, e a mensagem final para a gente finalizar o programa de hoje. Recadinho para vocês é o seguinte: se inscreva lá no nosso Instagram para acompanhar a programação. Lembre-se, se você ainda não está inscrito no canal, se inscrever também, curtir, compartilhar com os amigos. Se te inspirou de alguma forma, deixa aqui nos comentários também, que nós gostamos também de ver que está surtindo efeito essas sementes de consciência que a gente está transmitindo aqui diariamente. Então vamos lá agora para a Má para trazer a sua mensagem final. Bom, o que eu queria desejar a todos vocês é que busquem um caminho de equilíbrio, busquem a paz, busquem a harmonia. A gente pode sim viver de uma forma mais plena, de uma forma sustentável. A gente pode sim ser feliz e encontrar a paz e o equilíbrio na nossa vida. Né? Eu encontrei isso através da espiritualidade celta. Eu acho que se vocês sentem esse chamado, vem estudar com a gente, estuda um pouquinho sobre isso, encontra o caminho do seu coração, que eu tenho certeza que vocês vão ser felizes demais. Nós estamos vivendo momentos desafiadores, né, do ponto de vista da sociedade humana, da política, da religião, de tudo que está acontecendo, né? Eu acredito que a gente está vivendo, ao mesmo tempo, uma crise e também um grande despertar, né? Um grande momento de poder abraçar grandes conhecimentos e sabedorias que foram esquecidos ao longo da história humana, né? Então, poder estudar a sabedoria perene, né? Aquilo que é universal e que esses povos antigos e sagrados detinham e detêm até os dias de hoje, é uma forma da gente encontrar de novo o nosso lugar nesse planeta, dentro da roda da vida. E esse apelo, né, esse apelo da espiritualidade celta, ele vem falar justamente disso, né, desse resgate da sabedoria, desse resgate da ancestralidade, desse resgate da relação com a natureza, com todos os seres, com todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, e com o sagrado. Né? A busca do druida, o druida é aquele que está a serviço do sagrado, a serviço das fortes virtudes, dos valores, da sabedoria. Então, que vocês também possam, que nós possamos juntos, né, encontrar esses caminhos, sejam eles quais forem, mas se vocês sentirem esse chamado de aprender, de mergulhar um pouquinho mais nesse universo, vem estudar com a gente. Além do curso de xamanismo celta, eu também tenho um curso de xamanismo, onde eu vou estudar diferentes práticas e técnicas de cura que vêm desses povos antigos e tradicionais, unindo os meus conhecimentos científicos, como engenheiro florestal, unindo a minha trajetória com outros caminhos, né, dentro do caminho vermelho também, como homem-medicina. Então, eu estou unificando, né, esses saberes nessa proposta de curso. É um curso anual, que vai começar em março, abril de 2022, e o nosso curso de xamanismo celta, que está previsto para maio de 2022, fora outros também retiros, atendimentos, né? Só seguir as nossas redes que você vai encontrar como chegar a todos esses trabalhos. Agradeço muito a participação de todos, e se você sentir esse chamado, vem com a gente. Auen. Vamos lá. Auen, todos juntos, a gente consegue? 1, 2, 3 e... Auen. Muito bom.